Rezo da Luz, Anomia, hoje abordando um assunto delicado e ao mesmo tempo muito próximo de cada um de nós. Sempre que falamos ou começamos um podcast, tanto os exemplos que usamos quanto as histórias, nós procuramos sempre usar a conjugação verbal na primeira pessoa, né? Eu, né? Ainda que as histórias não sejam nossas, nós acabamos usando como exemplo a nossa própria experiência e vida com a finalidade de tornar isso mais próximo. Hoje nós não vamos usar a expressão eu, nós vamos usar a expressão nós. Porque quando falamos de apego, nós falamos de nós. É importante relatar que apego não se refere especificamente apenas a dinheiro. Apego se refere muitas vezes a comportamentos, a pequenas coisas do cotidiano que somadas acabam se avolumando, acabam nos engolindo, acabam provocando sofrimento. É interessante eu saber observar que boa parte da literatura espírita e espiritualista, por exemplo, trata os planos espirituais ou o plano espiritual apenas o plano acima do nosso, né, que é conhecido como umbral. Uma ou outra literatura só fala acima disso, mas é raro. Normalmente as referências utilizadas, elas sempre são ou no plano físico ou no plano imediatamente acima. A mesma expressão umbral, ela é um pouco carregada na minha visão. Eu acho que a gente podia inclusive tentar desconsiderá-la e usar algo como é uma área ou é um processo que nós passamos de, não vou usar a expressão desintoxicação, mas é como se eu me desprendesse, é uma área de desprendimento da matéria. Talvez apego seja, em boa parte, o apego à matéria e como isso faz ou me faz sofrer. Essa é a nossa questão de hoje, os apegos e os nossos desapegos. O que é a grande anomia do apego e desapego, né? Para mim a grande anomia de nós, seres humanos, que como raça humana, é o conceito de propriedade. Né? Para mim tornou-se um sinônimo. Né? Acho que era difícil. Apego, a palavra já mostra uma certa deficiência, talvez. Agora, a propriedade é bonito. Né? É bonito. Então, assim, faz parte da minha egoidade de eu achar um termo bonito para aquilo que é meu. É meu senso de propriedade. É minha casa, meu carro, minha roupa, minha mulher, meu filho, meu cachorro, meu gato. Meu. É meu. Não meta a sua mão porque é meu. Né? E já o Buda, 500 anos antes de Cristo, colocava o desapego, o apego, né, como um dos grandes fatores de sofrimento do ser humano. Né? Então, eu acho que a grande anomia de comportamental que nós temos é o senso de propriedade. Começa a pensar esse senso de propriedade em relação a tudo que está em nossa vida, não só os bens materiais. O eu sou assim é um senso de propriedade. Eu sou assim. Eu me comporto assim porque sou assim. Sim. Né? E é um apego à minha forma de ser. Né? O grande problema começa a acontecer quando eu perco alguma coisa. O que acontece quando você tem um guarda-chuva de estimação e você perdeu ele? O que acontece? O que acontece quando um ser muito próximo de você, né, faz a passagem para outro plano? Não é? Que você perde esse contato físico, né? Aí que vem o problema. Né?
Então, para mim, a grande anomia é você realmente olhar para mim, já que somos buscadores no conceito de expansão de consciência, e olhar, primeiro entender que a impermanência é algo presente em tudo neste planeta. Acho que no universo. No universo. Nada é permanente. Né? Nós somos impermanentes, como seres nesta encarnação, né? Não como consciência. Claro. Né? Mas assim, o que é permanente? A única resposta que me vem na mente, o único que é permanente é a sabedoria, a minha sabedoria, aquilo que eu consigo deter efetivamente, né? Que é a minha essência, que é a minha consciência. A gente entende de que essa consciência, ela nunca morre, ela se transforma, mas ela não vai morrer. Né? O resto, tudo é impermanente. Tudo. Então, a pergunta é, por que eu tenho que ter esse senso de propriedade? Né? Veja, expectativas. Expectativas é um senso de propriedade enorme. Eu crio expectativa o tempo inteiro. E ela se evapora. O que acontece quando as coisas não saem como eu achava que deveriam sair? Sofrimento. Sofrimento, né? Então veja que essa questão da grande anomia do senso de propriedade, nós temos uma obrigação como buscadores de rever e entender o conceito de impermanência. Porque nada é permanente. Nada durará para sempre. Puxa, eu gosto tanto dessa blusa, né? E é só que ela vai ficando velha. E eu começo a dizer, puxa vida, eu não vou ter mais essa blusa. Né? Eu começo a sofrer com isso. Sim. Né? Ou então, o ladrão levou. Opa. Não é? E justamente a vida, as leis divinas, né? Diariamente nos faz provas, né? Nos coloca à prova com a questão do desapego, né? E é importante notar que isso é algo absolutamente evidente, né? Basta olhar as estações do ano. O planeta muda, né? Claro. Que é o que está mais próximo aí. Então, essa impermanência que se estende, como a gente bem falou, em todo o universo, ela se manifesta cotidianamente aos meus olhos. Se isso é verdade, né, o meu corpo muda todo mês. Né? Se isso é verdade, por que é que eu não consigo enxergar? Por que é que eu continuo enxergando o mais denso apenas? Percebe que isso é uma questão de elevação de consciência. O que eu estou tentando colocar é que quanto mais próximo à matéria, quanto mais lama eu tiver no meu corpo, mais difícil é eu atingir um estado de consciência mais pleno, com mais luz, mais lucidez. Porque essa é a afirmação que eu fiz no início do umbral, que até essa energia mais densa, essa lama que está me envolvendo, ela precisa sair do meu corpo espiritual para que eu consiga me elevar. E a gente não consegue. A gente desencarna, passa uma temporada num plano espiritual pouco acima daqui, não muito, e reencarna de novo. Aí desencarna, passa e reencarna de novo. Fica um ciclo contínuo em que encarnação após encarnação é como se eu tivesse um véu e eu não consigo enxergar essa transitoriedade das coisas. Então, justamente porque nos faltam alguns conceitos básicos de que o que importa não é isso que nos envolve, né? O que importa são os conceitos de evolução de consciência. E parece que a própria vida nos faz uma brincadeira, né? Porque você nasce, entra neste plano e você olha tudo para fora.
nada para dentro. Sim. Então, tua atenção é chamada pelos 5 sentidos, né? Que estão ao teu redor. Teus 5 sentidos capturam tudo que está ao redor. E isso chama muito a atenção. Então, você passa a acreditar que o único que existe desde criança é aquilo que você está vendo, que você está tocando, que você está cheirando, que você está, né, sentindo. E você não se apercebe quem você é. Né? Você não percebe quais são tuas estruturas internas, né? E aí a gente acaba sendo chamada a atenção para um mundo periférico, externo, né? E aí entra a questão do nosso ego, né? Que desde pequeno, a gente vê criança de 1 ano, 2 anos, brigando por um brinquedo, é meu. Né? Ou seja, o senso de eu sou o centro. Né? Começa todo um processo egoico a evoluir, né? E o senso de propriedade nasce desde esse instante. Então veja como é profundo, né? E é duro você perceber que, na imensa maioria das vezes, essa propriedade, ela gera identificação. Claro. Você se identifica com aquilo. E você passa a ser literalmente comandado por aquilo. E toda a nossa vida te coloca numa corrida competitiva, né? De eu ser melhor que o outro. Então, o eu, ele é reafirmado ao longo de todo um processo, né? A competição, essa vida corrida, eu ser melhor, eu ter mais, né? O acúmulo, não é? dos bens. Veja que todo o sistema, né? Ele é feito de uma forma para te cativar uma atenção longe daquilo que é importante. Uhum. Né? O próprio ser humano, no seu afã de crescimento material, né, cria um sistema perverso, né, do ter. Então você passa a vida inteira correndo para ter casa, para ter um carro melhor que o vizinho, para ter roupa, para ter viagem, ter alimentação, enfim. Isso já muito longe de um conceito básico de sobrevivência. O próprio sistema financeiro, né, ele foi criado para te aliciar em um modelo de ter. Né? Todo o sistema de empréstimo, todo o sistema de juros, todo o sistema é para te manter preso a um sistema, é aquele ratinho correndo, né, naquela roda. Na rodinha, né? Você passa a vida inteira e a pessoa não se apercebe, né? Então, para mim, a grande anomia é o ter. Porque nossa vida inteira, e 90% da população, ela está absolutamente cega no ter. Né? E aí a coisa chegou ao ponto que estamos chegando, né? Onde todo o lado moral, né, está se esquecendo, todo o lado espiritual, né? Há uma certa percentagem da população que está em busca dessa expansão de consciência. E é isso, é para lá que nós estamos focando, né? Então, assim, por onde eu começo a questão de romper o senso de propriedade? É o desapego, né? Por onde eu começo? Eu diria e colocaria assim, na minha percepção, que eu já fiz isso há muito tempo atrás. Quebrar o controle. Nós queremos ter nossa vida sob controle. E o controle é uma tentativa doentia de que tudo fique permanente, que nada mude. Controle, né? Então, confiar no fluxo da vida, conhecer as leis que regem o planeta, claro, não é? Para você confiar no fluxo da vida, não é?
não é simplesmente Deus proverá, né? Deus proverá se eu estiver numa frequência vibracional adequada para lá, para lá. Claro. Então, sim, Deus proverá, porque é uma lei, né, de atratividade, é uma lei de frequências vibracionais, de atração de semelhantes e vai por aí afora, não é? Então eu digo, quebra o conceito de manter tudo absolutamente sobre teu controle. Observa a vida e trabalha com o que a vida oferece, aquilo que vem. Mau tempo, bom tempo, chuvas, não chuvas, problemas, não problemas. Trabalhe com isso, né? Deixa a vida fluir. Surfa na vida, né? Perder o controle, ou aceitar a vida como vem, né? Segundo, expectativas. A expectativa, ela provém do julgamento. A expectativa vem do excesso de pensar dos teus desejos, de como você quer que seja. Mas a vida não vai ser isso. Não. A vida vai ser aquilo que é necessário que seja. Então, enxergar e aceitar aquilo que é necessário, muitas vezes isso gera dor necessária para a tua evolução. Isso faz parte do conceito de aceitar, né? Então, por onde começar, né? Pensa um pouco, se você perder, o que você perder que vai gerar mais dor, né? Uma vez eu ouvi uma frase dizendo que o mais difícil para o ser humano é empobrecer dos bens materiais, né? Ou seja, um sujeito que tem um status social para lá, né? De repente a empresa vai à falência, ele fica na rua, né? Empobrecer. Pouquíssima gente suporta isso, né? Por quê? Por identificação, né? Identificação, posse, né? É meu, perdi, claro. Perdi. Veja, o conceito de ganhar e perder. Não, isso é tão sério que quando eu falei essa identificação, ela inclusive me define. Exatamente. Ela passa a me definir. Exatamente. Se eu sou um doutor fulano de tal, isso me define. Não importa quem eu seja, ele é bom, mas ele estudou bastante, ele é doutor em tal coisa, olha aí. Então, passou a me definir. E eu uso isso como um elemento de... Mas, de novo, propriedade. Eu sou. Eu sou. Eu sou doutor. Eu sou. É um conceito de propriedade. É claro que sim. Né? Então, se você fizer uma listinha de coisas, né? Por exemplo, alguns tipos essenciais, né? Expectativas. Expectativas é um apego enorme, né? Manutenção do controle. Então, esse é fundamental. Não só sobre a minha vida, como a dos outros, né? O apego à identidade que você acabou de falar, né? A rigidez, eu sou tal. Você sabe com quem você está falando? Sabe que tem uma história engraçada nisso aí? Eu presenciei isso. Quando os casais vão se casar, você pode alugar aqui em São Paulo aqueles carros grandes de época, carro de época. De época, isso. Né? E aí, não sei se já notaram isso, mas nesses carros normalmente tem uma plaquinha com o nome dos noivos. Uhum. Então, por uma questão de vamos dizer assim, de educação, né? Primeiro vai o nome da mulher e depois vai o nome do homem. E naquele caso, aquele casal, isso que eu estou falando é verdade. O cara queria que o nome dele saísse primeiro. Depois o dela. Na plaquinha do carro. Isso começou é claro que isso é a cereja do bolo, né? Isso começou uma discussão entre eles. E essa discussão foi se estendendo. Dias, aí começaram a rever tudo. E acabou que não houve casamento. Então, porque o nome do cara tinha que sair primeiro na plaquinha, na frente do nome da futura esposa dele. Então, olha o grau de insanidade que nós chegamos, né?
Olha o grau de insanidade que nós chegamos. Exatamente isso, né? Bom, tem gente que faz questão de ser chamado doutor, professor, fulano de tal. Sim, senhor. Né? Ou seja, eu sou. Né? Eu sou. Eu sou. Né? Bom, bens materiais nós já falamos. Uma questão bastante interessante é a necessidade de aprovação dos outros. Claro. Né? Temos um apego muito de sermos aceitos, né? Sim. Então eu busco, através de uma conversa, muitas vezes velada, a tua aprovação daquilo que eu estou empreendendo. Claro que sim. Né? É um apego, né? E uso todos os recursos possíveis para isso, né? Exatamente, mas no fundo você quer compartilhar uma responsabilidade. Claro. Né? Quando o caminho da evolução é absolutamente individual, né? Pois é. Gostos é outro apego enorme, né? Então, por isso da citação, porque a gente normalmente pensa em dinheiro, em posses, etc. Mas a comida. Por exemplo. A comida, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Claro. Não, isso aqui não como. Não, eu conheço gente que fala, não, por favor, não faça isso porque não vou comer. E ponto final. Ponto final. Né? Manias, quantas manias nós temos? Manias algumas, né? As manias, elas são terríveis, né? Que muitas vezes a gente não se apercebe. Uma mania que vem de pai para filho, ou da família. Sim, sim. Né? Veja, é interessante. Tem muito a mania muito com comportamentos, né? Sim. Mas tem família que tem o seu lugar na mesa, Claro. que mesmo quando vem visita, esse lugar tem que ser respeitado. Sim. Meu lugar, né? É interessante isso, né? Linguagem. Nós temos apegos à linguagem, né? E é difícil a gente se aperceber dessa forma de falar, palavras constantemente utilizadas e nunca mudamos. Né? São apegos inconscientes. Né? É interessante que, à medida que você vai falando, basta eu imaginar que eu não possuo nada. Pois é. Eu não possuo, eu sou transitório. Né? E aí que tá. E a gente tem que ter maturidade, de novo, né? Eu acho que é a última vez que eu vou falar isso, mas com isso não quer dizer que você tem que, terminando de ouvir aqui, jogar dinheiro pela janela. Ninguém está falando isso. Não é isso. Não é isso. Não se trata disso. Porque muitas vezes eu posso não ter e ter mais apego do que quem tem. A relação ela é de apego. É de necessidade para que eu exista. É de identificação, é de caráter. É um movimento espiritual. A matéria, a César o que é de César, né? E tem que haver, porque senão eu não me alimento, né? Eu não consigo tomar banho. Então é necessário que a matéria exista, porque eu habito nela. Só que eu tenho que aprender a ler a matéria e a literalmente surfar nas ondas da matéria. Nós temos que tentar encontrar caminhos que me favoreçam e não que me enterrem cada vez mais fundo. Existe uma forma de falar isso que você está dizendo bem interessante. Quando eu digo, este é meu carro, né, essa questão a minha propriedade, na verdade é o contrário, é o carro que me possui. E é mesmo. Não é verdade? Claro que sim. Então o que você está falando é exatamente isso. Então o conceito de possessão, né, é assim, eu detenho temporariamente este carro para meu uso, para minha mobilidade, né? Exato. Perfeito. Agora, quando eu digo é meu carro, ele que me possui. É ele que te possui. É o carro que eu diria assim, este é meu humano. Porque ele traz uma série... o exemplo do carro é bom porque ele traz consigo uma série de preocupações e de situações que você não vivenciava. Exatamente. E você incorpora.
né? Você mata no peito a situação e fala, não, daqui para frente vai ser assim, ok. Mas não é só o carro que a gente está falando. A gente está falando do carro, da marca de sapato, da sua comida, da sua família, do seu trabalho. Então, a hora que eu vou avolumando tudo isso, e de novo, não é por isso que você tem que virar uma seta. Ninguém está dizendo isso. Não é isso. Não é isso. A questão não é isso, não é ter. A questão é posse. Posse. Possuir. Possuir, não é ter. Que é a possessão, né? Que é a possessão. E você se identifica a partir daquilo. O cara coloca um relógio de 150 mil reais no braço, eu não vou ser mais o mesmo. O pior que é, né? O pior não, que é. Sim, o pior é que é. Mas agora eu tenho um relógio de 150 pau. Claro. Não adianta, não vou tomar um café aqui na esquina, eu não vou fazer isso, pô. Então você percebe que começa a haver uma mudança de padrão de comportamento. Tem um caso interessante de um conhecido que ele, em determinada época, alguém na casa decidiu comprar uma televisão maior, tela plana, aquela bacana tal. E aí a família se cotizaram lá tal, e vão comprar a televisão. Só que aí colocaram a televisão grande, bacana, bonita a televisão. Só que aí eles estão vendo televisão, o colega falou assim, cara, mas você vê, agora a televisão tá linda tal, só que dá uma olhada, olha a parede, era bom se a parede... Bom, aí começou um processo de reformas na casa, eles só não trocaram a família. Então você vê como tudo gira em torno de uma coisa que você não tinha, vamos dizer assim, sim, calculado, né, como se falava. Você não calculou exatamente onde é que isso aí vai explodir. Por quê? Porque a gente não vê isso. Mas existe um movimento que para mim é muito claro, que é esse movimento, de novo, da posse. A posse me dá prazer. Ela sacia os meus desejos momentaneamente. Momentaneamente a posse me dá prazer e sacia os meus desejos. Da mesma forma, ela me define como pessoa. Nossa, você viu como o cara se veste bem? Aquela calça custa tanto. Puxa vida, se o cara tem coragem de pagar aquilo numa calça, ele deve ter uma condição boa. Se ele tem percebe, eu já mudei o meu olhar para você, eu já estou te aprovando de uma outra forma, porque visualmente você ostenta propriedades que abrem portas. A gente sabe disso. Mas, de novo, o problema não é você ter. O problema é você possuir. É a identificação com aquilo. É você achar que você é quem é porque você usa um brinco X. Isso não é verdade. E outra, você avalia as pessoas pelo que elas têm. Isso também não é verdade. É uma questão muitas vezes de oportunidade na vida, que alguns têm por algum fator e outros não têm por algum outro fator que você desconhece. Então é importante a gente ter isso de uma forma bem clara, até para que a relação humana seja mais afinada, mais humana, e que eu perceba a importância dos valores espirituais na minha existência, e não dos valores materiais. Porque se a gente estivesse aqui para falar de valores materiais, era um podcast sobre economia. Claro. Né? Porque aí sim, nós vamos arrebentar, vamos pensar onde que eu vou investir, como, em que... A questão não é essa, a nossa questão não é essa. Nossa questão é espiritual. Então, quanto mais próximo à matéria, mais longe do espírito. Quanto mais próximo ao espírito, mais distante eu estou da matéria. Ponto final. O resto é conversa para boi dormir. Não tem meio termo. Então, para fechar, a grande pergunta é: o que é permanente na minha vida? Sim. E o que é de valor para a minha vida? São duas perguntas muito importantes, né? Devido à impermanência do mundo que nós vivemos. Eu acho que é assim, a hora que a água começar a subir, o seu pezinho tem que estar onde? Exatamente. Né? Onde você quer pôr o pezinho? Então, é interessante fazer esse exercício. Suponha que você está no estado terminal, já para desencarnar, né? Como serão nossos pensamentos? Pois é. Ou seja, estou pronto para realizar a impermanência do meu corpo. Como serão meus pensamentos? Isso não é fácil. Pois é um bom exercício. É um bom exercício.
Por exemplo, né? E nem precisaria pensar na morte. Né? É pensar talvez até na vida mesmo. Porque isso vai me fazer viver mais leve. Né? Vai me fazer viver de uma maneira mais tranquila. Eu vou dar um exemplo, você pega uma família média, os gastos que ela tem dentro de uma casa, que são absolutamente supérfluos, são muitos. São muitos. 15, 20 reais, 30, 50, 60, 100, 110, não sei o que, papapá. Mas eu não consigo viver se eu não... se eu não tiver tal coisa, eu não consigo. Quanto mais próximo à matéria, mais enraizado na matéria você está. E aí o processo que é simples, né? Que é essa transição que você se refere, porque a morte não muda ninguém, a vida continua, né? A consciência existe, além do plano físico, e o camarada é o mesmo. Como é que você vai se desvencilhar dessa visão material vivendo no plano espiritual? Talvez seja mais difícil ainda. Né? E aí você fica preso num ciclo eterno. A sua fala me fez lembrar de um ensinamento de um lama, uma vez ouvindo uma conferência de um lama tibetano. Ele explicava a seguinte situação, né? Qual deveria ser nosso comportamento diante de um ladrão que te assalta, né? E, por exemplo, te pede o celular ou pede tua carteira. Né? E ele dizia assim, um ser evoluído, um ser espiritualizado, deveria dizer assim, você não precisa roubar, eu te dou. Ao momento em que você, com tua intenção, você dá o que ele está pedindo, você não só está mantendo uma frequência vibracional elevada, como está libertando esse outro ser do karma que está gerando o roubo. Esse é um tremendo exemplo de desapego. É isso.